Hoje você vai saber mais sobre a importância do planejamento financeiro para a carreira de medicina veterinária e por que essa preocupação deve vir desde a época da graduação. O papo de hoje é com Ana Emília Diniz, médica veterinária, professora da UFAL e autora dos livros Medicina Veterinária Rica e Medicina Veterinária de Sucesso. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Ana Emília Diniz é médica veterinária formada pela Universidade Federal Rural do Semiárido, fez mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Piauí, aperfeiçoamento em cardiologia veterinária pela Unesp de Jaboticabal, Master Coach Criacional, é educadora financeira, autora dos livros Medicina Veterinária Rica e Medicina Veterinária de Sucesso, e é criadora da disciplina Carreira e Inteligência Financeira na pós-graduação da Universidade Federal de Alagoas. Então, seja muito bem-vinda, Ana Emília. Obrigada, Thaís, muito obrigada. Eu gostaria de começar, assim, fazendo uma abordagem um pouco não linear, né, da carreira, porque eu acho que é bem bacana a gente dar esse start já pensando no momento em que você está hoje, né, em termos de carreira. Então, Sim. a partir de quando você começou a dar essa atenção maior à questão da gestão financeira, né, do desenvolvimento financeiro dentro da carreira do médico veterinário, dentro de todo esse seu percurso? Primeiro eu queria agradecer o convite, Thaís, e queria até parabenizar pela iniciativa, porque esse tipo de conversa é muito necessária, né, na medicina veterinária. É muito importante que a gente fale sobre isso, até porque é uma forma da gente se conectar com uma profissão que evolui, né? E evoluir junto com ela, as coisas mudaram, muita coisa mudou, então que bom, né, que você teve essa iniciativa, parabéns. Thaís, infelizmente, eu só tive contato com essa parte da gestão financeira, gestão de carreira, quando eu já estava no final do doutorado, praticamente aprovada no concurso da Universidade Federal de Alagoas. Né? Então, isso é recente, porque eu digo infelizmente, por quê? Porque o que eu trabalho de carreira, de gestão da carreira, de gestão financeira pessoal, ele precisa fazer parte de todo o processo de formação. Né? É uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos, porque eu dou aula em outros cursos, eu dou aula na nutrição, na biologia, em áreas, na enfermagem, né, da área da saúde, e eu digo que dificilmente eu conheço uma pessoa que faz medicina veterinária, Thaís, e diz assim, eu não queria veterinária, eu não sabia o que eu queria e fui fazer veterinária para ver se eu gostava. Não, normalmente gosta muito, né? E aí a gente escuta, não sei se você já escutou, mas a gente escuta que não vai ganhar dinheiro, que não vai fazer sucesso, que vai trabalhar muito e ganhar pouco, né? Não é uma profissão reconhecida, e a gente continua lá. Tem um motivo muito forte que segura a gente nessa profissão. Então, o medo, normalmente a questão ela não é profissional. Eu amo a veterinária, eu gosto da profissão, eu quero ser veterinário. Eu tenho medo de não ganhar dinheiro, eu tenho medo de não trabalhar na área que eu quero, eu tenho medo de fazer uma escolha errada. E para isso tudo a gente tem técnica. Da mesma forma que a gente tem técnica para se formar em medicina veterinária, a gente tem técnica para montar uma carreira sólida, para se posicionar no mercado de trabalho, para fazer uma gestão financeira, e isso começa na graduação. Foi uma coisa muito intuitiva, sabe, Thaís? Foi no final do doutorado, né? Já ali, porque eu terminei meu doutorado bem antes do tempo, em menos de 3 anos eu tinha defendido o doutorado. Eu tive meu filho ali no comecinho do doutorado, e foi uma coisa intuitiva até por uma necessidade. Será que eu vou trabalhar? Será que eu vou conseguir ganhar dinheiro e aquilo e vai? Aí fiz um curso sobre produtividade na minha cabeça, trabalha mais, né, para ganhar mais dinheiro e fui sendo levada até que descobri as técnicas, né, de coaching. Hoje eu trabalho com outras técnicas também, mas de coaching principalmente, de inteligência financeira, e adaptei isso para a profissão do médico veterinário. Foi mais ou menos nessa época. Queria eu na graduação, queria eu. Não, mas é bacana porque aí, a partir do momento que você se deu conta da importância dessa área e começou a se dedicar, você tem a possibilidade de trazer isso para pessoas que estão na graduação. Porque Perfeito. realmente é bem pelo que você falou, né? A gente tem a medicina veterinária como uma profissão de sonho para a maioria das pessoas.
Então, assim, eu já conversei com mais de 80 médicos veterinários só para o canal, fora os que eu conheço paralelamente na vida docente, né, em congressos, Sim, etc. E a gente, quando pergunta para as pessoas por que escolheram a medicina veterinária, a grande maioria, a esmagadora maioria, porque desde a infância gostava muito de animais e perfeito. tinha esse desejo de cuidar dos animais. E a questão financeira, geralmente, ela passa a ser uma preocupação a partir do momento que a pessoa cai no mercado de trabalho. Que aí a pessoa fez o curso, acabou Isso. aquele momento, né, entre aspas, zona de conforto, tipo, estou em formação, e a partir do momento que está com o Sim, canudo na mão, precisa sim, conseguir se sustentar minimamente. E aí vem sim, toda aquela carga, né, dessa lenda que existe de que a medicina veterinária é uma profissão linda, mas você vai morrer de fome, né? Ou você vai ter que sim, trabalhar excessivamente, vai ter um desgaste emocional, síndrome de perfeito. burnout, né, e etc. E tem, né? É, Porque é uma realidade, né? sim, É uma realidade. com certeza. E aí a É, gente tem essa questão de também ter um outro fator que eu acho que é importante, que é a maneira como a sociedade vê a precificação de um trabalho que envolve a vida. Porque as é, pessoas têm essa visão de como você vai cobrar esse valor absurdo para cuidar de um animal. Você não ama o animal como se fosse uma obrigação do médico sim, veterinário trabalhar por amor. Então, a sim, gente sim. tem essa vergonha intrínseca de precificar o Uhum, nosso trabalho e de se posicionar em termos uhum, financeiros, né? Então, isso vai para a vida exato, profissional e para a vida geral também, né? perfeito. E isso é muito importante que você está falando, Thaís, porque essa questão do valor, da valorização da profissão, ela não é uma coisa do mundo. Ela não é uma coisa do mercado, ela é uma coisa pessoal. Ela é uma coisa daqui de dentro, sabe? Então, no desenvolvimento de carreira, no desenvolvimento pessoal, o que a gente trabalha, Thaís, é autoconhecimento. Eu vou só dar um exemplo bem simples sobre o poder do autoconhecimento, do coaching, do desenvolvimento pessoal, seja qual for a forma de autoconhecimento que você faça, meditação, terapia, enfim. A escolha da área de trabalho. Como é que a gente. Eu estou na docência há mais de 10 anos, desde a época do meu mestrado, que eu sou professora substituta de instituições de ensino superior, já dei aula para outros cursos, e na medicina veterinária a gente tem duas formas de escolher a área de trabalho, certo? Depois aí o pessoal quiser comentar, normalmente, ou é a espécie que você mais gosta, né? Então, você gosta de cão e gato, é ali da capital, vai fazer clínica médica de pequenos ou cirurgia de pequenos, no máximo ali um diagnóstico. Ou você vai por uma área que dá dinheiro. Ah, alguém disse que de laboratório está dando dinheiro. Então, a gente tem essas duas formas, né, de escolher a área de trabalho. E nenhuma dessas duas formas, Thaís, e nenhuma delas eu levo nada do profissional em consideração. Nada do que ele sabe fazer de bom, da rotina que ele quer ter. Eu digo, gente, escolher a medicina veterinária pela espécie que você mais gosta é a última coisa que você deve fazer. Porque todo médico veterinário gosta de todos os animais. Você pode não ter afinidade, não ter contato. Não tem esse médico veterinário, ai, não gosto, detesto. Isso não existe. Então, estar todo dia com aquele animal é mais uma questão de prática do que de amor. Agora, quais são as suas habilidades? Eu conheço pessoas, Thaís, que têm habilidades de comunicação incríveis, que adoram viajar, sabe? Que adoram interagir e estão trancadas dentro de um laboratório. Sendo que se tivesse numa área comercial, teriam muito mais resultado. Mas alguém disse que clínica médica dá dinheiro, né? Então, a medicina veterinária, na cabeça do estudante que está lá na graduação, que não tem essa clareza, né, do que pode. A medicina veterinária ela tem mais de 100 áreas de atuação. 100. Hoje a gente resume em clínica, cirurgia, no máximo diagnóstico. Como se não houvesse mais nada para você fazer dentro da medicina veterinária. Essa questão do dinheiro, que é outra questão que aflige, é tanto que influencia na sua escolha, ao ponto de você deixar de fazer uma coisa que você queria fazer para fazer outra porque disseram que dava dinheiro, né? Se fosse uma questão, Thaís, da quantidade de dinheiro que você ganha, todo médico veterinário que se formasse, começasse a trabalhar, ficaria rico. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque nenhum médico veterinário, pelo menos eu não conheço, ganha trabalhando menos do que ele ganhava quando estava na graduação. Porque a medicina veterinária não é uma graduação barata, para quem está em particular. Quem está na Universidade Federal tem todo um gasto,
né, para conseguir fazer esse curso, né, enfim, de livro, de transporte, de alimentação, várias coisas. E você sai ganhando 3, 4 vezes o que você ganhava na graduação e ainda assim você acha que ganha pouco. Ou você vive sem dinheiro para nada, entendeu? Hoje mesmo eu publiquei no meu Instagram um estudo de Harvard que mostra que a forma com que você gasta o dinheiro traz mais felicidade do que a quantidade de dinheiro que você tem. Como é que eu gasto certo o dinheiro? É autoconhecimento. Eu tenho alunos que querem comprar uma BMW. Eu tenho alunos que querem morar no interior. Eu tenho alunos que querem colocar a mochila nas costas e rodar o mundo. E a realização financeira para cada um deles, Thaís, é diferente. E isso é independente da medicina veterinária. E aí eu preciso colocar a minha carreira junto com isso. Se eu quero viajar ao mundo, tem algumas áreas da veterinária que não vão se encaixar nisso. Se eu quero morar na capital, no litoral, perto da praia, tem algumas áreas da medicina veterinária que não são muito, né, compatíveis com isso. Então, a gente precisa parar de misturar, né, o que é profissão e o que é carreira. Quando você faz uma graduação, a única coisa que você tem é uma profissão. A partir daquele momento, você está apto a fazer qualquer coisa que um profissional da medicina veterinária, por lei, está apto. Mas a sua carreira, ela é muito mais do que isso, né? O seu conhecimento técnico, ele é um pedacinho de toda a sua carreira. É muito mais. Hoje, no mercado de trabalho, os relacionamentos interpessoais interferem percentualmente muito mais do que o seu nível de conhecimento técnico, certo? Falando numa linguagem mais fácil, a forma com que você se relaciona com os colegas da sua sala na graduação, com seus colegas de trabalho lá na clínica, vai influenciar muito mais do que as notas que você tira na prova ou os cursos de especialização que você faz. Às vezes eu falo isso e parece absurdo, mas influencia muito mais. A gente está há muito tempo fazendo a mesma coisa, né? E querendo que funcione. Gente, só fazer uma graduação, eu digo que isso é coisa de novela de época da Globo. Você faz uma graduação, 18 anos, o filho do dono da fazenda vai lá para a cidade, aí faz uma graduação e pronto, resolveu o problema da sua vida. Isso aí quem fazia era o seu avô, era aquele veterinário, sabe, antigão lá do interior que só tinha ele. Acabou isso. O mundo é outro. Naquela época aquilo dava certo. Hoje não dá, entendeu? É muito difícil, Thaís, você conseguir ter um desenvolvimento de carreira, e eu não estou aqui defendendo os alunos, né? Mas é muito difícil ter essa consciência se você não sabe que isso existe. Porque até então acredita-se que eu vou fazer uma graduação, eu vou tirar nota boa, eu vou fazer estágio e ponto. Vai dar tudo certo. Aí o que é que acontece? Eu faço isso. Não tenho o sucesso que eu esperava, ou não ganho o dinheiro que eu esperava, aí o que é que eu digo? A medicina veterinária não é boa, a medicina veterinária não dá dinheiro, o profissional não é reconhecido. Não é. Você só não fez o que tinha que ser feito. Talvez tudo que você fez foi bem feito, mas não era isso que era para ser feito. Eu achei essa sua fala excelente, porque isso, na verdade, junta várias informações que eu já venho obtendo nos papos com vários outros profissionais de áreas diferentes. Então, primeira coisa, né, essa questão do autoconhecimento. A gente lida com muitos alunos, a gente entra na graduação geralmente muito jovem, a gente tem, na verdade, duas faixas, né? Aquelas Sim. pessoas que estão saindo do ensino médio e entrando na graduação, são pessoas muito jovens, 18, 19 anos, às vezes 16 anos, a gente pega aluno tão novinho assim, e a Isso. gente tem aquelas pessoas que já estão fazendo uma segunda carreira, né? Que já tem, às Exato. vezes, um outro curso de direito, de uma outra área, muitas vezes Foi não tão realizar o remota, que sonho de fazer veterinária. sonham com a Perfeito. medicina veterinária, e aí a pessoa já tem uma outra visão, uma outra maturidade. E aí, principalmente no aluno jovem, a questão do autoconhecimento acaba pegando muito, porque eles não conseguem ter esse olhar da importância do desenvolvimento pessoal associado com as ferramentas que a graduação vai te fornecer para você se tornar um profissional, que vai, Isso. como você falou, ter a liberação legal para fazer tudo aquilo que o médico veterinário é liberado para fazer, porém, você precisa juntar essas duas peças, quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, quais são as suas características pessoais,
para você poder encontrar uma área dentro da medicina veterinária, de toda a gama de possibilidades que essa profissão oferece, que se encaixe com o seu perfil. Porque isso é um Perfeito. caminho muito mais fácil do que o contrário. Como você falou, eu gosto de cães, então vou fazer o Sim, quê? O que dá dinheiro com cães. Então vou escolher sim. lá de acordo com esses critérios. E é bem o que você exemplificou. Recentemente eu estava conversando com colegas exatamente sobre isso. A gente tem pessoas que não conhecem as próprias características pessoais e às vezes estão focando um tempo, se dedicando a uma área que não tem a ver com o que ela quer para a vida dela. Não Perfeito. tem a ver com o que é natural e é confortável para ela fazer. Então, você ser uma Perfeito. pessoa que é metódica, que gosta de tudo certinho, que é observador, né? E aí a pessoa vai trabalhar na área comercial, ao contrário do exemplo que você deu, né? Vai trabalhar na área Isso, comercial. Cada dia você está num lugar. Você, às vezes, passa, sei lá, quanto tempo sem parar na sua casa e viajando para um monte de canto diferente. Para essa pessoa, talvez fosse mais confortável estar dentro de um laboratório, atrás de um sim, procedimento sim, operacional padrão, seguindo aquela rotina, né? Que perfeito, casa melhor com a perfeito, característica. Então, perfeito. essa questão do autoconhecimento realmente é extremamente importante e também Uhum. focar, né, nesse leque mais amplo que é necessário, porque a gente percebe que os alunos entram na graduação não só prestando muita atenção na questão da formação técnica, né, como Sim, também querendo se ultra especializar naquilo que eles acham que vão querer fazer. Então, a pessoa exato. quer ignorar todas as disciplinas. Eu não gosto de grandes animais. Então, eu vou, É, assim, tirar nota para passar na disciplina, né? sim, Eu não gosto de laboratório, eu não gosto de um monte de coisa, eu gosto de clínica de pequenos, como se as áreas não se conversassem. E aí sim, chega sim, no sim. final, a pessoa que foca muito numa área só, ela tem um repertório muito menor para lidar com Restrito, né? problemas, né? E para trazer, de repente, tipo, lá na patologia eu aprendi isso aqui, pô, de repente, sei lá, na reprodução, isso aqui é uma coisa Uhum. que, né, interage, Perfeito. encaixa bem. Então, assim, Uhum. eu acho que essa abertura de mente, né, que seria tão Isso, importante para o aluno, vem surgindo através de trabalhos como o seu, muito recentemente, né? isso. Então, essa coisa de E, focar na questão de gestão financeira e etc., é super recente, né? e Thaís, perceba que assim, esse trabalho que você faz ainda é exceção, porque isso era para ser uma regra na medicina veterinária. Eu tenho uma disciplina optativa, né, de desenvolvimento de carreira, de gestão financeira, mas é uma disciplina optativa, que eu não coloco muita gente na turma, entendeu? Talvez agora os meus alunos já conhecem meu trabalho, estão vindo mais atrás disso, né? Mas não é uma coisa assim, porque, assim, o que eu queria que ficasse claro é que não é que isso seja importante, isso é essencial. Sem isso, você não vai fazer sucesso, né? E eu sempre falo assim, que eu falo de sucesso, né? O título do meu livro é Medicina Veterinária de Sucesso, né? As pessoas confundem sucesso com fama, sabe? Sucesso com ser conhecido. O sucesso que eu trabalho no livro, né? Ele é você ter três pilares: realização profissional, realização financeira e realização pessoal dentro da medicina veterinária, certo? Sendo que um não substitui o outro e ter mais de um não vai compensar eu ter menos do outro. Esse equilíbrio ele é meu, né? Então vamos lá. Realização profissional. Você trabalhar na área que você quer dentro da medicina veterinária. Como é que eu faço isso, Ana Emília? Você vai escolher uma área que lhe dê a rotina que você gosta de ter e que faça você conviver com o grupo de pessoas que você quer conviver. Eu vou explicar. E assim, só deixando claro que eu não tenho nada contra a área nenhuma. Eu sempre dou exemplo, mas é só área contra área nenhuma, muito pelo contrário. Mas vamos supor, Thaís, que você vai escolher a área da veterinária, e você gosta de cavalo, conviveu com cavalo, eu sou aqui do Nordeste, né, atualmente eu moro em Maceió, conviveu com cavalo e tal, vou trabalhar com clínica médica de equídeos, certo? Mas o que eu gosto mesmo é de passar o final de semana em casa, né? Eu quero ter 3 filhos, eu quero me casar. Aqui no Nordeste, cavalo é de vaquejada. Vaquejada acontece no final de semana e eles estão no interior do estado. Então não é compatível a rotina que você quer ter com essa área que você está escolhendo. Aí vai dizer assim: mas a clínica médica de equinos é uma área muito ruim. Porque o pessoal dá calote. Porque é muito machista. Às vezes eu até brinco assim, só com você, alecrim dourado, porque todo mundo sabe que é assim. Aí você está indo para um lugar que você sabe que é assim, sem olhar para o que você quer.
Eu tenho colegas que trabalham com clínica médica de equites que são extremamente satisfeitos com essa rotina, adoram viajar, estar no interior, ficam lá, atendem o animal. Eu não gosto. Eu gosto de rotina, ó, dia, hora. Eu trabalho com diagnóstico por imagem, eu gosto de salto alto, de ar-condicionado. Eu gosto de salto alto e ar-condicionado. Essa é a rotina que eu gosto de ter. Eu gosto de estar em sala de aula com os meus alunos. Eu gosto de acordar cedo, de estudar, sabe? De estar ali com os alunos. É isso que eu. Esse é o meu sucesso profissional. Ah, porque às vezes eu vejo gente fazendo mestrado, sabe, Thaís? Ah, porque aluno é assim, aluno é assado. Eu digo, gente, quer ser professor, você vai conviver com quem? Com aluno. Você já sabe que é assim, você está reclamando de quem, gente? Ah, não é reclamar de aluno, não. Trabalhar com clínica médica de gato, ah, mas é porque o tutor do gato é muito assim, quer conversar. É, né? É um brinde que vem quando você escolhe essa área, né? Então, a rotina que você quer ter e o grupo de pessoas que você quer conviver, certo? Isso vai fazer você todos os dias ir para um lugar que você vai fazer o que você gosta e com as pessoas que você gosta. Aí isso vai lhe dar felicidade, como os estudos científicos mostram. Com felicidade, você tem melhores resultados financeiros. Porque feliz, você trabalha melhor e trabalhando melhor, você tem mais resultados financeiros, certo? Que é o segundo pilar, que é a realização financeira. Então não adianta, ai, trabalho, amo o que eu faço, trabalho na área que eu gosto, convivo com as pessoas que eu gosto, mas não ganho bem, não ganho dinheiro, não paga bem essa área, então, meu amor, troque de área. Viu? Porque para você estar trabalhando e estar reclamando que está sem dinheiro, não faz o menor sentido num país como o Brasil, numa profissão como a medicina veterinária, né, você ter esse tipo de questão. Aí, essa questão, a gente não resolve fazendo a pessoa ganhar mais. A gente resolve fazendo ela ter um planejamento financeiro, fazendo escolhas inteligentes. Sabe por quê, Thaís? Porque a maioria das pessoas que reclamam esse ano ganham mais do que ganhavam há 2 anos. Só que a quantidade de dinheiro no banco não faz eu ter inteligência financeira. Saber usar o meu dinheiro, ter uma estabilidade financeira, entendeu? Então, eu tenho o pilar da realização profissional, mas eu tenho que ter o pilar da realização financeira. Seja comprar uma BMW, ganhar milhões, seja morar no sítio, ter uma vida simples, certo? Isso tem que ser levado em consideração, porque às vezes o pessoal diz assim, eu que sou da área de diagnóstico por imagem, né? Ah, professora, eu vou trabalhar na capital, porque lá o exame de ultrassom está R$ 150 e no interior é R$ 100. Tá, mas qual é a vida que você quer levar? Você vai ganhar mais, gastando mais gasolina, não tendo uma rotina? Talvez no interior seja melhor, entendeu? Se é no interior que você quer morar, tá? E, por último, a realização pessoal, que essa é a mais negligenciada pelos médicos veterinários, tá aí. Ai, meu Deus. É daí que vem o burnout, que vem depressão, né? Vem de quando você não está trabalhando, você não faz o que você quer, porque você não tem dinheiro para fazer o que você quer. Então, a realização pessoal, ela faz parte de um sucesso. Então, não adianta, ai, às vezes esse menino não sei quem é um sucesso, tá, faz tantas cirurgias, tem um currículo bom, não sei o quê. Se não tiver esses 3 pilares, se quando está de férias está reclamando, para mim não é um sucesso. Eu tenho colegas que vivem reclamando. Eu sei quanto ganha, porque são funcionários públicos, mas abre a boca para dizer, ah, não tem dinheiro para nada, sabe? Gente, não, né? Eu não quero, né? Esse tipo de, entre aspas, sucesso, né? Aí isso é pessoal intransferível, sabe, Thaís? Isso não está na profissão de medicina veterinária. Se você prestar atenção, são 3 pilares e o conhecimento técnico é um pedacinho do primeiro pilar. Porque a rotina e as pessoas nem precisa levar em consideração o seu conhecimento técnico. Né? Então, talvez de 100%, 20% seja o seu conhecimento técnico. Né? O que é importante que fique claro é que existe técnica para você fazer isso. Porque parece uma coisa assim inalcançável, sabe? Ah, eu fiz veterinária, eu estou condenada a não ser reconhecida. Eu moro aqui, eu tenho que trabalhar nessa área, porque eu recebo depoimentos, Thaís, assim, no meu Instagram. Inclusive, quem quiser conversar, bater um papo, @Ana Emília Diniz. Assim, ó, Ana Emília, eu não tenho o que fazer, porque aqui onde eu moro, eles pagam mal mesmo, e vai ter que ser assim. Aí diz, aonde eu estou, a única opção é empreender. Gente, quando você vai
Quem é que aprendeu a empreender, a fazer gestão dentro de um curso de medicina veterinária? Porque eu não aprendi. Não aprendi, né? Aí, quando você estuda inteligência financeira, o investimento mais arriscado que tem é o empreender, mais arriscado do que investir na bolsa. O que é que quase todo médico veterinário faz quando se forma? Vai montar uma clínica. Sem saber montar uma clínica. Isso vai dar certo? Claro que não vai. É óbvio, isso não tem nada a ver com medicina veterinária. É como se você fizesse um curso de veterinária e fosse, sei lá, trabalhar com engenharia. Gente, você não sabe de nada de gestão e tá tudo bem não saber, porque você é médico veterinário, sabe? E existe uma forma de você saber. Só que você precisa saber o que você quer, qual é o seu sucesso. E aí a gente direciona a sua carreira para isso. Eu acho bem assim, interessante pensar que quando a gente olha esses aspectos até psicológicos, né, das pessoas, é aquela questão que eu tinha comentado com você. Como a gente trabalha com saúde, com vida, às vezes as próprias palavras que você usa, riqueza e sucesso, são Sim, tabus enormes. Primeiro porque sim, as sim. pessoas associam, como você disse, o sucesso à fama. Então, quem é É isso. bem-sucedido é aquele cara que tem mais de não sei quantos mil seguidores no Instagram, né? As Perfeito. pessoas associam isso ao sucesso. Às vezes a pessoa está lá miserável, produzindo conteúdo com um monte de gente seguindo, achando ela o máximo, e ela tá lá, chega em casa todo dia, tipo assim, meu Sim, Deus, quero morrer, né? Minha vida não tá exato. bacana, porque para ela não é aquilo que satisfaz. E a Perfeito. riqueza também, então eu acho que tem essa dissociação, né, entre o direito de ganhar dinheiro para realizar os Sim, seus sonhos, as suas metas pessoais, que podem ser morar numa casinha de sapê no interior, que podem ser sim, andar numa mega ultra caminhonete blindada com o relógio perfeito. mais caro e as viagens internacionais X vezes por ano. Isso vai, é o Perfeito. que você falou, realmente é intransferível, né? É de cada É, pessoa. E as pessoas, ainda pela falta do autoconhecimento, entram numa esfera de se comparar. Então, assim, sim, nossa, olha lá, aquele cara tá ganhando super bem, tem uma super caminhonete. Nossa, acho que eu nunca vou conseguir aquilo. Mas peraí, eu isso. quero isso? É isso, É sim. o que eu quero para mim? Então, Exato. assim, nessa imaturidade, né, nesse despreparo emocional que a gente tem nessa fase da vida em que a gente está escolhendo uma profissão, que a gente ainda tem aquela crença de que a partir do momento que eu fiz esse curso de graduação é o resto da vida, que eu vou ter que Isso. dedicar a isso. Então ainda É. tem esse peso, né? De Sim, nossa, eu sim, estou condenado. Eu fiz o curso de medicina sim, veterinária, meu Deus, né? Não tem como sim. correr para outro canto. Então, assim, eu acho que volta sempre para a questão do autoconhecimento, né? Para a É, necessidade do olhar para si, entender o que te motivou a escolher essa profissão, o que dentro das suas características pessoais te faz encaixar melhor em uma determinada área e o que você quer sim, dali para frente. E sim, o dinheiro, necessariamente, ele está atrelado a uma felicidade, uma qualidade de vida, porque uma pessoa que não tem dinheiro para pagar uma conta de luz no final do mês não tem como sim, estar satisfeita. Você pode estar sim. trabalhando naquilo que você ama, você pode ter tutores chegando para você todo dia falando: ai, doutora, você é a coisa mais maravilhosa que existe, oh, gratidão ao universo por você estar na minha vida, mas você não tem dinheiro para pagar suas contas, não dá Sim. para ser feliz, né? E trabalhando Não. essa coisa ainda da sobrecarga, né? De achar que para ganhar mais você tem que trabalhar mais, que também é uma Isso. questão de gestão de tempo, né? Que é super Sim, sim, problemática. Ao sim. invés de a gente potencializar a eficiência de trabalho, a gente coloca mais coisa e mais sobrecarga, achando que é isso que vai fazer a gente ganhar melhor. Então, assim, essa questão é sempre a necessidade do olhar para si, para o seu Isso. entorno, para a sua história e para onde você quer chegar, né? Então, é Exato. uma questão sequencial, né? Passado, presente e futuro. De onde eu vim, Perfeito. né? Onde é que eu estou agora, Eu quem eu tô. sou e o que eu pretendo daqui para frente. Então, acho que Perfeito. é muito interessante, assim, porque o uso desses termos, né? Medicina veterinária de sucesso, medicina veterinária rica, chega a ser disruptivo, porque para umas pessoas é um Sim, baque, né? Pensar em, ah, não, sim. eu vou ser médico veterinário, por quê? Porque eu quero ser rico. É, Mas a riqueza é um conceito abstrato, não é tio é. Patinhas, né, nadando lá no dinheiro, né, nas É. moedinhas. Eu até, Thaís, por uma coisa assim, foi até um momento desagradável que eu vou contar para vocês, mas eu criei um conceito de riqueza, que é o que eu trabalho no meu livro, no Medicina Veterinária Rica, né? Então, riqueza para mim é você ter o dinheiro suficiente e o tempo necessário para fazer as coisas que você gosta ao lado das pessoas que você ama. Então, são esses 4 pontos.
Não adianta ter dinheiro se eu não tenho tempo, porque dinheiro é feito para gastar, né? Se fosse para guardar, o nome era rancor. Eu sempre digo isso. Então, não adianta ter dinheiro e não ter tempo. Não adianta ter dinheiro, tempo e não fazer o que você gosta. Ah, eu tenho dinheiro, tenho tempo, mas gosto de surfar e moro a 600 quilômetros da praia. Não, né, meu amor? Aí realmente essa pessoa abre a boca e diz que dinheiro não traz felicidade, né? Aí tem que ter dinheiro, tempo, faço o que eu gosto, mas eu estou longe das pessoas que eu amo. O ser humano é um ser relacional, cientificamente comprovado. Inclusive, a depressão ela é uma carência de serotonina. E a serotonina ela dá uma sensação de pertencimento. Então, se você tiver ainda essas três coisas e não estiver perto de quem você ama, ainda assim o dinheiro não vai ser suficiente. Aí, Thaís, eu posso dizer que eu sou rica, certo? Eu, Ana Emília, sou rica. O dinheiro que eu preciso para ser rica, eu tenho, o tempo eu tenho, faço o que eu gosto e estou com quem eu amo, certo? Então, talvez, Thaís, você tenha mais dinheiro na conta do que eu, certo? Mas talvez você não saiba qual é a sua riqueza, certo? Então, ser rico faz parte do seu sucesso, tá? Que riqueza, ganhar mais dinheiro, aí é esse conceito que as pessoas têm na cabeça. Ganhar mais, mais quanto? Você, na época da graduação, não ganhava nada, você ganha 5 mil. Isso é muito dinheiro para quem estava na graduação. Mas o que é isso? É falta de um planejamento. Por que, que eu disse, eu disse que ia contar a vocês uma coisa muito desagradável que aconteceu comigo, estou até ao vivo aqui no Instagram. Mas eu honro muito a vida desse meu amigo por ter me dito isso, porque foi só porque ele me disse isso que eu fui estudar, me aprofundar nos meus cursos de educação financeira para poder criar esse conceito, onde eu pudesse resumir uma riqueza que englobasse, que acolhesse todas as pessoas. Porque todo mundo precisa de dinheiro e tempo para fazer o que gosta ao lado das pessoas que ama. Ah, Ana Emília, mas a minha religião é o que você gosta. Ah, Ana Emília, mas minha família são as pessoas. Ah, Ana Emília, eu gosto do tutor, são as pessoas que você quer conviver. Entendeu? Então, ter dinheiro faz você, por exemplo, atender só 3 pacientes por dia. Por quê? Porque você gosta de conversar com o tutor. Você quer passar mais tempo com aquele grupo de pessoas, certo? Então, isso é ser rico. Eu me lembro que uma vez eu estava no restaurante e eu estava escrevendo esse livro. O segundo, né? O Medicina Veterinária Rica. E aí eu falei para ele, ele falou com essas palavras. Gente, para vocês que escutam qualquer coisa que desanime hoje em dia, tá? Não é porque você se formou, eu já tenho anos de formada, doutora, passei em concurso, sabe? Não devo nada a ninguém, vamos dizer assim, e ainda escuto isso, né? Então, para que vocês não desanimem, isso não é um privilégio, né, de início de carreira. Ele falou assim, colega, viu? Amigo mesmo, amigo pessoal. Ele fez assim: eu não vou ler um livro sobre riqueza de uma pessoa que não é rica. Com essas palavras. Agora veja, foi desse jeito. Agora veja, ele não sabia nem quanto é que eu tinha na minha conta. Podia ser que eu tivesse mais dinheiro do que ele, né? Vamos supor que riqueza fosse só a quantidade de dinheiro. Vamos supor que fosse. E aí depois eu vi que era uma pessoa que estava se divorciando da mulher que ele amava, com problema de relacionamento com os filhos, sem tempo para nada, trabalhava muito. Então, realmente, ele não era rico igual a mim, né? Então, talvez para ele não fizesse sentido a minha riqueza e tá tudo bem. É tanto que eu sempre digo, eu não abro mão dessa definição de riqueza, sabe, Thaís? Então, não, assim, olha, tem pessoas que trabalham com renda variável, fundo, não sei o quê, que vai fazer você ganhar mais dinheiro. Eu não sou essa pessoa. A minha metodologia faz você enriquecer nesse molde. Ah, Ana Emília, para mim isso não faz sentido. Então, talvez seja melhor você procurar outra pessoa. Porque eu não abro mão de uma vida pessoal realizada. Eu não abro mão de tempo de qualidade para ter mais dinheiro. Eu, Ana Emília, certo? Eu tenho colegas, assim, médicos, que trabalham enlouquecidamente porque querem juntar. E isso faz sentido para eles. Por isso que é importante você se conectar com as pessoas certas. E eu honro muito a vida desse meu amigo, porque foi aí que eu descobri a minha riqueza, sabe? Porque quando ele me falou aquilo, Thaís, me gerou um incômodo. E quando uma pessoa fala uma coisa, gente, que incomoda, não tem nada a ver com a pessoa, né? Isso está dentro de você. Então, se a Thaís chegasse e dissesse, ah, Ana Emília, você é muito feia. A Thaís está falando dela. É a opinião dela sobre mim. Eu não vou ficar feia porque a Thaís disse que eu era.
né? Então, eu não ia deixar de ser rica porque ele falou, mas me atentou. Foi ali que eu comecei a me aprofundar, estudar sabe, eu disse, eu vou colocar isso para frente. E eu tenho muito carinho por essa obra, porque eu tinha acabado de ter minha bebê, então eu escrevia de madrugada, né, para terminar o prazo e tal. E o prefácio dela foi feito pelo maior especialista em inteligência financeira do Brasil, que foi o Gustavo Cerbasi. O Gustavo Cerbasi, ele não ganha absolutamente nada para fazer prefácio de livro nenhum. Ele topou, eu fui aluna dele do curso de inteligência das primeiras turmas, né, inteligência financeira. Ele topou fazer isso. E no prefácio fica muito claro, ele coloca lá, a escolha de uma profissão vai muito além do dinheiro que você quer ganhar. Entendeu? E aquilo fez sentido. Então eu tenho um carinho muito grande por esse livro e eu fiz questão de colocar esse nome. Riqueza, sabe? Medicina veterinária rica. E, Thaís, eu posso dizer a você que provavelmente hoje eu não venda mais livros por conta do título. O Medicina Veterinária de Sucesso e o Medicina Veterinária Rica. Porque é como você falou, você disse que é um tabu, né? Então, é como se o médico veterinário, ele se sentisse culpado por querer ser rico, por querer fazer sucesso. Então, o título do meu livro, ele é para quem tem coragem de olhar para dentro. Porque eu tenho certeza que nesse conceito de riqueza, Thaís, todo mundo quer ser rico. Todo mundo quer ser rico. Quem é que não quer ter dinheiro, ter tempo, fazer o que gosta e estar ao lado das pessoas que você ama? A pessoa quer fazer isso. A pessoa não quer fazer isso a qualquer custo. Mas ela quer fazer isso. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que tem muita coisa envolvida, né, Thaís? Porque são crenças, são nossos arquétipos, são nossas forças de caráter, é um trabalho profundo de análise existencial que a gente faz. Tem muita coisa que precisa ser avaliada. Mas é muito importante, sabe, que nesse momento também você se respeite. Se aquele título do livro, se o que eu estou falando aqui não faz sentido para você, é importante que você respeite isso. Eu sempre digo, dê uma chance. Leia o livro. Eu recebi ligação de um colega, professor, que mora em outra cidade, fez assim: olha, eu tenho que ter uma conversa com você, viu? Porque você está muito capitalista. Olha esse livro aí que você lançou. Eu digo, gente, agora você veja. Uma pessoa que me conhece, sabe dos meus valores, sabe com que eu trabalho, nem leu o livro e está julgando pela capa. Imagine todo o resto, né? Mas é como eu digo, quando eu dou aula, Thaís, na universidade, eu dou aula de fisiologia, por exemplo, eu dou aula para quem quer assistir. Então, o livro está lá para quem quiser abrir o coração e olhar. Porque possa ser também que você leia e não se conecte. E está tudo bem também. Mas o primeiro capítulo do meu livro, o título dele Não é sobre dinheiro. Eu até digo, antes que você desista de ler, não é sobre dinheiro que eu falo ali. É muito mais profundo. E vai sim trazer uma felicidade para você na melhor profissão do mundo, né? Que é a medicina veterinária. Com certeza. Essa sua fala me lembra muito as questões relacionadas quando a gente pensa na abordagem da medicina veterinária sistêmica. Porque quando a gente Sim, olha para a escolha da medicina veterinária enquanto profissão, a gente tem um perfil de pessoas que está muito direcionado para uma dor profunda no relacionamento com outros seres humanos e acaba isso, direcionando esse amor para os animais como, isso. inclusive, um mecanismo de não olhar para si, para as próprias dores e para aquilo que Sim, precisa ser visto, né, ressignificado, realocado ali nas suas devidas proporções para você ter uma vida mais plena. Então, realmente eu acho que essa questão, né, do tabu da palavra é uma barreira inicial para as pessoas que têm esse preconceito de sim, que se eu trabalho salvando uma vida, eu não posso querer ser rico, pelo isso. conceito abstrato da riqueza, que é tio Patinhas nadando de braçada no Sim, dinheiro, né? Aquela coisa de você aquela estar coisa ali avarenta, né? Avarento. avarenta e esbanjando, né? E às vezes Hum, até se posicionando num patamar, né, de superioridade com relação ao outro. Quando às vezes para o outro mais dinheiro ou menos dinheiro não vai fazer a menor diferença, porque aquilo que era sim, importante, aqueles 4 pilares que eram importantes, a pessoa tem, né? isso. E a gente precisa realmente desse amadurecimento e dessa possibilidade de enxergar, né, dentro de um conhecimento de si, o que realmente importa.
né? Perfeito. Porque isso aí é uma questão que é muito problemática na medicina veterinária, mas estão vindo várias frentes diferentes, com abordagens diferentes, que estão Uhum. já começando a contribuir para que o aluno tenha essas ferramentas, essa possibilidade Graças de a ter Deus. esse olhar. Porque a gente tinha, às Graças a Deus. vezes, o aluno, né, que tem uma sensibilidade maior, às vezes era visto como, nossa, essa pessoa não vai conseguir ser médico veterinário. Imagina Sim, se você sim. chora quando você vê um animal fraturado. Não, você não tem Sim. como. Eu já pensei assim. Eu lembro no primeiro período na universidade, uma amiga minha, a gente estava sentado, né, esperando uma aula começar, e aí passou um cachorro que tinha brigado, estava com a orelha sangrando. E aí a minha amiga começou a chorar. Eu falei, gente, ela não vai poder trabalhar com pequenos animais, né? Com o que ela trabalha hoje? Pequenos animais, uma clínica Sim. maravilhosa, né? Então a gente tem essa coisa de projetar muito do que é interno nosso naquilo que a gente vê no Perfeito. outro, né? Perfeito. Então esse amadurecimento ele é extremamente importante. Perfeito. E quando a gente fala de dinheiro, Thaís, é a única coisa que importa. Gente, eu estou sendo muito sincera, eu não estou falando aqui da boca para fora, porque eu acho, né? Não tem nada de motivacional aqui, é ciência. A única coisa que importa quando a gente está falando de dinheiro é a sua mentalidade. As pessoas, elas escolhem ser ricas ou não. Aí, até quando, ontem mesmo, eu estava na minha mentoria e a gente trabalhou a parte de crenças, né? Aí eu pergunto assim, você tem alguma crença com dinheiro? Tem algum problema com gente rica? Não, não tenho problema não, tenho não. Eu digo, mas alguma vez você já pensou, ou já quis falar, não sei quem é rico, mas é tão legal. Menino, não sei quem nem parece que é rico, né? Porque está associado à riqueza a uma coisa ruim, né? E médico veterinário, ele é uma pessoa boa, né? O que você falou sobre a medicina veterinária sistêmica pesa muito sobre isso, inclusive no Medicina Veterinária de Sucesso a gente tem um capítulo de medicina veterinária sistêmica. Eu tenho uma colega, Luísa Frassi, que trabalha com medicina veterinária consteladora, né, com medicina veterinária sistêmica, então ela sempre dá aula na minha mentoria, porque o pai e a mãe influenciam muito, né? Principalmente o pai. Então, você vê que ou você faz igual o seu pai e a sua mãe fazia com dinheiro, ou você acha aquilo errado e faz totalmente o contrário, sabe? Então, você provavelmente vai ter os mesmos resultados que ele, ou resultado totalmente discrepante. Só tem um detalhe aí, Thaís. O 8 e o 80 é a mesma coisa, só em pontos diferentes. Então, assim, você gastar tudo e economizar tudo são extremos do mesmo jeito. Você precisa procurar o caminho do meio, o que é importante para você, né? O que faz você se sentir bem é gastar com o que você gosta. Para gastar com o que você gosta, você precisa ter uma renda X para viver a vida que você quer viver, para viver o seu sucesso. Isso é totalmente possível. Isso é calculável. Calculável. Às vezes, quando a gente está fazendo as ferramentas, que eu mostro lá como é que você gasta o dinheiro, as prioridades financeiras, a pessoa faz, é só isso. Mas é claro que você vai se admirar, porque você passou a sua vida inteira sem falar sobre dinheiro. Gente, quem é que na graduação conversa sobre dinheiro? Quem é esse aluno que chega no primeiro período? Agora eu já vou colocar um investimento, fazer um CDB aqui para minha festa de formatura. Mas todos estão no último ano, apertados, porque vai pagar a festa, porque tem muito gasto. É igual a Natal. Professora, janeiro. Gente, hoje, coincidentemente, o gerente do banco mais uma vez me ligou, né? Porque funcionário público é sempre. Me ligou. Doutora, a senhora está precisando de empréstimo? Porque a gente tem uma margem boa. Gente, empréstimo não é roupa, não. Eu estou passando aqui, menina, eu acho que. Me lembrei, gostei desse empréstimo aqui, vou comprar. Né? Isso, empréstimo é uma técnica financeira excelente, inclusive, tá? Que faz parte de um planejamento, de uma estratégia financeira. Não estou precisando, não sei o quê, né? Não, porque é janeiro, né, doutora? Aí a senhora sabe como é janeiro. Gente, então todo mundo já sabe que em janeiro vai estar endividado. Você já sabe disso. Não, professora, é porque tem Natal. E só teve Natal esse ano passado, ano retrasado, os outros. Porque eu gastei R$ 1.000 de presente. Então, começa a juntar 100 todo mês, ao invés de tirar 1.000 em dezembro, né, para os presentes. São coisas tão simples, sabe, Thaís? Simples, que a gente não faz. Mas a gente não faz porque existe todo
Cada pessoa precisa ser avaliada individualmente, sabe? Mas dentro da medicina veterinária, como você falou, existe esse conceito que ou eu sou bom ou eu sou rico. Ou eu sou veterinário ou eu sou rico. As duas coisas não são compatíveis, certo? Então, começar a trabalhar essa riqueza, sabe? A sua riqueza. Quando você tem um autoconhecimento, você tem segurança para ficar aqui no seu lugar, independente do que as pessoas falam. Ah, você vai ficar com esse carro velho? Ah, esse carro é o que eu gosto. Eu vou gastar dinheiro com outra coisa, né? Eu quero gastar dinheiro com viagem, eu quero gastar dinheiro com lanche, eu quero gastar dinheiro. Mas você só faz isso sem se preocupar com o que as outras pessoas falam quando você se conhece. Não, alguém vai chegar e vai dizer, você não deveria gastar dinheiro com isso. Porque a taxa Selic é assim, assim, assim. Se você gastar dinheiro com isso, por exemplo, quem casa quer casa. Você nem quer comprar uma casa. Você quer morar de aluguel, você quer viajar ao mundo. Mas alguém disse a você que tem que comprar uma casa. Aí você se aperta todo para pagar uma prestação de financiamento e não está feliz. Aí vai trabalhar mais, porque as despesas aumentaram. Aí vai aumentar o padrão de vida e assim vira a corrida dos ratos, uma bola de neve. E aí a medicina veterinária leva essa culpa. Exatamente. E tem outra questão relacionada à riqueza também, né? Eu acho que tem esse aspecto de você olhar a riqueza como algo que é ruim, e também tem a Sim, questão de você olhar para a pessoa que às vezes já vem de uma condição financeira mais privilegiada como uma sim, pessoa que foi favorecida. Ah, sim, lógico que sim. para que ele está onde ele está, né, que ele chegou onde ele chegou hoje, ele, né, já entrou na graduação com um carro, né? Perfeito, Ele pôde pagar um curso de pós-graduação, ele perfeito. pôde, né, ou ela pôde, enfim, comprar os melhores livros, né? Só que assim, o ponto que a gente chega, ele vai variar muito. E é lógico que existe uma facilitação. A gente não vai dizer que a pessoa que dorme todas as noites tranquila e serena, que tem como pagar todas as contas, que não passa nenhuma necessidade, Sim, vai estar prejudicada de alguma forma, porque não vai. Só que sim, o quanto a pessoa vai avançar ou não vai depender do quanto ela aproveita as oportunidades que aparecem na vida dela, e sim, não do sim. ponto que ela está saindo. Então, às vezes, a pessoa Uhum. pode ter tudo ali de mão beijada e não fazer absolutamente nenhum avanço na carreira, porque a pessoa simplesmente não usa aquelas ferramentas, não usa aquele Sim, privilégio, né, em prol de avançar e de conquistar o que realmente quer. Então, às vezes, a pessoa sai de um ponto mais favorecido e continua sendo infeliz do mesmo jeito, né? Continua perfeito. sendo não realizado da mesma forma. É, Então, é a questão realmente que você comentou, né? Eu acho que a gente precisa dessa segurança de se conhecer e de colocar esse tipo de limite. Para é, mim, né, trocar de carro todo ano não é uma prioridade. Ah, mas sim, o seu carro tá feio. Sim, mas é o meu carro, é o meu problema. isso, Ninguém tem nada a ver com sim, sim, isso. sim, sim. Que é quando o professor lá diz, porque você não é rica, né? Não Qual interessa. o seu conceito de riqueza? Né? Exatamente, qual o seu conceito Exato. de riqueza? Eu faço o que eu gosto, eu estou plena com a minha família, com saúde, sabe, morando onde eu quero, fazendo o que eu gosto, tenho dinheiro para comprar o que eu quero. E assim, Thaís, tem uma questão nesses privilégios, nessas oportunidades, sabe? Mas assim, tem coisas que você só faz na sua vida pelos desafios que você enfrentou. Eu sou muito sincera em dizer a você, Thaís, que se hoje eu tenho uma vida financeira tranquila e posso ensinar sobre isso, é porque eu era pobre, muito pobre. Então, se eu não fosse pobre, talvez eu não olhasse para isso, entendeu? Porque eu nunca precisei olhar para isso. Então, as suas dificuldades, elas têm um motivo. Olha, vamos fazer agora um paralelo, né? Se você pensar na Ana Emília que entrou na graduação, né? Qual era a perspectiva que ela tinha de vida, de carreira? O que ela pensava em fazer? Qual era o sonho dela quando ela escolheu a medicina veterinária? Para onde você está hoje, né? Como é que foi esse percurso aí, de É, maneira assim bem, né? Aquela resumindo. retrospectiva. É. Quando eu entrei na veterinária, eu entrei porque eu gostava de cachorro, cachorro e de gato. Então, na minha cabeça, eu ia me formar, entrar numa clínica, e aí eu me lembro que eu tinha uma professora que eu achava bonita ela entrando em sala de aula, sabe? Eu me lembro de um momento muito importante, que eu estava, assim, numa área externa da faculdade, e passou, assim, os professores, sabe? Aí eu fiz assim, eu tenho tanta vontade de ser professora. Eu acho que eu estava em torno do terceiro, quarto período da faculdade. Eu acho tão bonito ser professora. Eu falei alguma coisa assim. E um colega meu, eu sou muito grata pela vida dele, é meu amigo até hoje, Tiago Heráclito, sou muito grata. Ele falou assim: só depende de você. Thaís, parece que naquele momento eu digo, então quer dizer que eu posso, porque até então era uma coisa inatingível para mim. Como acontece com a riqueza, sabe, Thaís? Por isso que eu faço questão de dizer.
que todo médico veterinário pode e deve viver o sucesso que ele puder sonhar. Qualquer coisa que seja. E aí, a partir de então, eu foquei nisso. Então, eu fazia monitoria, iniciação científica. Aí, quando estava no último período, fiz a seleção de um mestrado, né, para a área de diagnóstico por imagem, que eu queria. Passei na seleção, né, fui para uma cidade a mais de 1.000 quilômetros. Eu parecia... Eu digo que tem coisas que eu faço que eu parece que é Deus me empurrando, que depois eu falo, como foi que eu fiz isso, hein? Como é que eu tive coragem? Fui numa cidade que eu nunca tinha ido, longe, sem dinheiro, fiz uma seleção, passei, meti a cara, fui lá, andava numa moto minha mãe me deu uma moto não, uma Pop, né? Quando eu estava na faculdade, que a gente morava no interior. E aí eu morei numa cidade muito quente, Teresina é uma cidade muito quente, então eu fiz o mestrado todo. Uma coisa que eu gosto muito de contar que quando eu estava no final do mestrado, então como eu me dediquei, eu não conhecia ninguém, eu ficava 8, 10 horas no hospital veterinário, sabe, na rotina lá com as residentes e fazendo tudo. Terminei meu experimento, disciplina, tudo antes de todo mundo. E aí no final do meu mestrado, eu estava em Natal e meu pai teve um AVC. Minha mãe já tinha tido um AVC, mas tinha se recuperado, né? E meu pai teve um AVC e eu estava lá, pude socorrer, ele não tinha plano de saúde, foi uma época muito difícil, né? A gente ficou em hospital público, enfim. E aí eu tinha feito a seleção do doutorado, tinha passado, né? Não tinha defendido o mestrado ainda, tinha passado, mas até falei para o meu orientador que eu tinha ido para Natal, mas eu não sabia se eu ia voltar, né? Porque meu pai estava doente e eu tinha muito medo que fossem os últimos dias de vida do meu pai. Eu até me emociono, porque naquela época meu irmão insistiu que eu fosse, devo da minha carreira praticamente a ele. Posso dizer assim com clareza que se eu estou aqui conversando com você, se hoje eu sou professora da Universidade Federal de Alagoas, é porque meu irmão insistiu. Então eu fui para o doutorado, né? Passei um tempo lá, tive a sorte, a bênção de Deus de quando meu pai faleceu, um ano depois, né? Ficou acamado. Eu estava em Natal, então eu estava lá com ele. Eu perdi os últimos dias de vida do meu pai para fazer aquele doutorado. Eu não ia fazer aquilo dar errado, sabe? Eu tenho certeza que Deus não ia fazer isso comigo, sabe, Thaís? Tinha um propósito maior com aquilo. Então, quando eu estava no primeiro ano de doutorado, eu engravidei, né? Perdi meu pai, aí engravidei logo em seguida. Então, eu era professora substituta, né? Não tive praticamente licença maternidade. Era eu e o pai do meu filho, lá em Teresina só, não tínhamos família. Menos de 3 anos, defendi o doutorado para vir embora. Comprei um aparelho de ultrassom sem ter R$ 1 no bolso. Sou muito grata ao meu cunhado, que é o esposo do meu irmão, que me emprestou o dinheiro assim, ó, na confiança. Me pague como você puder. E ali todo mês eu pagava. Nunca fiquei um mês sem pagar, nunca tirei R$ 1 do meu bolso para pagar aquele aparelho de ultrassom. É o que eu digo. As suas condições, elas não determinam o seu sucesso. É o que você faz, são as suas decisões. Eu estava muito determinada a fazer que aquilo desse certo. Eu tinha pago um preço muito alto para aquilo dar certo. Então, eu vim para Pernambuco, na época o meu primeiro marido era de lá, né? E aí fiz um concurso para substituta nessa época. Já tinha passado no concurso da Universidade Federal de Alagoas. Eu vim fazer a prova com um Heitor bebezinho, 5 meses. Eu amamentava, ia fazer a prova, voltava. O concurso para professor durou uma semana, né? Viajava, foi uma coisa bem corrida. Aí fiquei em segundo lugar nesse meio tempo, passei em substituto. Aí um ano depois eu fui chamada na Universidade Federal de Alagoas. Me separei na mesma época do meu primeiro marido, então vim para aqui para Alagoas sozinha com meu filho de 3 anos de idade, né? Foram muitos desafios. A Universidade Federal de Alagoas entrou num momento muito importante da minha vida. Olhe para você ver como é importante você trabalhar no que você gosta, Thaís. Porque por muito tempo, né, por algum tempo, até eu me recuperar daquela separação, que pode acontecer com qualquer pessoa, né? O meu ex-marido é uma pessoa incrível, é um excelente pai, né? Só não era para estar ali comigo, então é, sou muito grata a ele, é tudo que ele foi para mim e é para o meu filho, né? Devo a vida do meu filho a ele. Mas a Universidade Federal de Alagoas me consolava, era bom ir trabalhar, sabe? Eu ficava ali envolvida com os alunos, era uma coisa nova. E eu queria muito ser professora, sabe? Então imagina se alguém tivesse dito que tal coisa dava dinheiro e eu tivesse lá, sabe? Fazendo tal coisa. Eu não ia ter conseguido ter os resultados que eu tive, né? E aí me mudei para Maceió, continuo na Universidade Federal de Alagoas, me senti na obrigação de poder
mostrar aos meus alunos, aos médicos veterinários, que existe uma vida muito feliz, que existe um sucesso que qualquer um pode alcançar na medicina veterinária. Então, as técnicas de desenvolvimento pessoal, elas estão aí para a gente usar, é uma evolução do mundo, né? Deus permitiu isso. E aí eu faço esse trabalho. Hoje eu estou aqui, né? Sou professora da universidade, a minha área é o diagnóstico por imagem, e em paralelo eu faço esse trabalho de desenvolvimento de carreira, dentro e fora da universidade. Posso dizer tranquilamente, do fundo do meu coração, que vivo o meu sucesso. E como até você falou, Thaís, é muito importante, né? Não é o juízo final, não, sabe? Ah, me formei em veterinária, escolhi essa área, tenho que trabalhar com isso pro resto da vida. Não. Se algum dia, no meu autoconhecimento, no meu processo evolutivo, se Deus tocar o meu coração e disser que eu tenho que fazer outra coisa, assim eu farei. Contanto que eu continue vivendo o meu sucesso, né? Que eu possa contribuir e ocupar o meu espaço nesse mundo. Os médicos veterinários têm um papel muito importante no mundo, sabe, Thaís? É muito importante que cada um esteja no seu lugar. Tem coisas, Thaís, que só você pode fazer no mundo. Às vezes a gente, mas é uma besteirinha, só você pode fazer aquilo. Por isso que é tão importante esse autoconhecimento, para você se colocar lá no seu lugar. Sua história é linda, também fiquei emocionada aqui ouvindo, Obrigada. né, esse resuminho, né, de tanta Uhum. coisa que deve ter acontecido nesse meio tempo. E, na verdade, eu Sim, me conectei muito porque eu passei pela mesma situação de divórcio numa época em que o meu trabalho era o que me motivava. Meu filho também, pequeno, né? Mas a alegria que eu tinha vinha do meu trabalho. Então, isso é um fator chave, né? Em uma época da vida em que a parte pessoal está meio bagunçada ali, está tudo meio desorganizado, você ainda não sabe muito bem, né? Como é que você vai se isso, firmar de novo e como é que vai se desenvolver. E a carreira, né? A profissão tem essa importância dentro de todo um espectro que envolve também outras questões da nossa vida. Então, isso, perfeito. esse autoconhecimento é extremamente importante. Eu achei muito bacana porque a gente tem essa questão do poder de transformação de um professor na vida de um aluno. E às vezes a gente toca as pessoas de uma forma que a gente não tem nem dimensão, né? Perfeito, Então, Thaís, perfeito. quando eu conversei com a Priscila, né, deixa eu até olhar aqui qual foi a temporada, na quarta temporada, foram os primeiros episódios da nossa quarta temporada. Eu falei exatamente sobre isso com ela. Eu falei, Pri, às vezes a gente está transformando as pessoas e isso não retorna para a gente de uma maneira direta da pessoa virar para você e falar assim, professora, foi aquela frase que você disse naquele momento, como Isso, foi aquele grupo de professores passando perto de você e o seu amigo te exato. dizendo, você pode ser professora se você desejar Se dessa quiser, maneira, né? A perfeito. gente às vezes não tem essa dimensão. Então, eu acho Uhum, que para além, né, de todo o conteúdo técnico que a gente pensa em passar, né, uhum. de toda a estruturação que a gente faz, a gente procura sempre estar atualizado, tem todos esses outros aspectos subjetivos da nossa pessoa, né? Que foi o que você Perfeito. falou. Só você tem essas características, só você tem esse lugar no mundo e essa missão de alma, né? Que é uma coisa que a gente às vezes pena um pouco para identificar. Então, Isso, você está fazendo uma coisa que você ama, que te deixa confortável, potencializa de uma maneira o que você consegue entregar, né, daqui para fora, que a gente não tem exato. muitas vezes essa dimensão. E a gente fica preocupado em aprender a técnica, a fazer o esfregaço, a Uhum, posicionar o animal para a radiografia, né? Qual é o isso. transdutor que eu vou usar no ultrassom, quando às vezes, né, a nossa missão no mundo é algo muito maior e vai muito É além só disso. ouvir, é só falar, é só ouvir, é só estar lá, né, no momento difícil. É muito Exatamente. importante o papel do médico veterinário. E, Thaís, uma coisa que todos os médicos veterinários têm é o amor pela profissão, sabe? É, a gente escuta um monte de coisa, não vai ganhar dinheiro, escuta. E a gente continua aqui, sabe? Eu acredito muito que o que prende o médico veterinário é o amor pela profissão. E em algum momento a gente se desliga disso, sabe? Em algum momento a gente perde a noção de que quanto é importante aquele amor. Se você ouvir o seu coração e colocar esse amor dentro da sua profissão, nada dá errado. As coisas podem não sair, Thaís, como você planejou, mas elas não saem como você planejou porque elas vão acontecer de uma forma melhor do que você planejou. Nada que o seu coração intuitivamente manda você fazer dá errado. Nada.
É a forma, é a conexão com o divino, é a conexão com o universo, essa energia, sabe? É através desse sentimento, sabe? É, às vezes no dia a dia, e aí eu não culpo ninguém, sabe, Thaís? Mas a gente escuta muito veterinários formados, professores, né? O pessoal da internet reclamando, falando mal e tal. Às vezes aquela pessoa tem alguma ferida, alguma coisa que não está resolvida ali com a profissão, sabe? Com muito amor, com muito carinho, assim. Eu desejo muito, né, que isso não seja escutado, né? Que eu tenho muita fé que as pessoas vão curar as suas dores e que esse peso vai sair de cima da medicina veterinária. Porque a medicina veterinária, ela é uma excelente profissão, ela é uma profissão maravilhosa. Inclusive, no estudo científico, né, que foi feito nos Estados Unidos, com 9.000 pacientes em estágio terminal, e sabiam que iam morrer, né, e definiram os 5 maiores arrependimentos dos seres humanos. Um deles era não ter trabalhado na área que gostava. E a gente não tem isso na medicina veterinária, sabe, Thaís? A gente na área da saúde, de uma forma geral. Se você não ama aquilo que você faz, você não fica, você não suporta, sabe? Então, se dê o direito de viver esse sucesso, porque você, mais do que ninguém, merece, sabe? E se você não quer fazer por você, faça pelo mundo, sabe? Se você, gosta, eu digo muito, se você não quer fazer pelo dinheiro, faça por você. Se você não quer fazer por você, faça pelo mundo. Faça pelas pessoas que você ama. Um motivo você vai encontrar. Ninguém fica parado tendo um porquê muito forte. Ninguém fica parado tendo um porquê muito forte. Com certeza. Ana Emília, geralmente eu finalizo pedindo para o convidado deixar uma mensagem para os aspirantes a médicos veterinários ou médicos veterinários que, né, acessam o canal, que vêm atrás dessa informação. E assim, com certeza você tem uma mensagem muito bacana para deixar, mas basicamente essa nossa 1 hora de papo já é uma baita mensagem, né? Que eu acho que tem tanta coisa bacana que dá para a gente aproveitar, pensando, inclusive, nessa ampliação do olhar sobre a profissão. Que a gente Sim, precisa realmente se preocupar com os aspectos práticos do nosso dia a dia, né? Não é uhum. amor não paga boleto, aquela máxima, né, que a gente vive Isso, ouvindo, e a gente precisa realmente dessa organização e desse foco para entender, né, como ser feliz e realizado dentro da nossa profissão e sabendo que isso vai envolver dinheiro, isso vai envolver o sucesso, né, seja lá que cara o seu sucesso tem. Então, eu acho muito bacana. Já estou aqui animadíssima para ler seus livros, que eu ainda não li, mas eu você acho vai que é gostar. muito importante, né, a gente ter pessoas como você que trazem essa nova forma de olhar para uma coisa que é tão essencial. Então, Uhum. queria pedir para você deixar essa mensagem final para o pessoal. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigada, Thaís. Eu desejo que você tenha muita coragem, né? Que Deus ilumine para que você não desista de fazer isso. Isso é muito importante. Uma conversa como essa que você faz pode mudar completamente o destino, a vida de uma pessoa. Isso é muito importante. Então, que você consiga continuar, né, apesar dos desafios que vão aparecer. Tem uma frase que eu escrevi e eu gosto muito, né, que eu sempre falo, que é: aquele que faz o que ama está irrevogavelmente destinado ao sucesso. Então, se você ama o que você faz, você pode e você deve viver todo o sucesso que você puder sonhar. Não se distraia. Viva o seu sucesso. Ana Obrigada. Emília, muito obrigada. Muito Eu que obrigada agradeço. por você trazer, né, toda essa sua bagagem. Eu acho que fica uma porta aberta importante para quem se conecta com essas situações, essas necessidades, né? E é o que você Uhum. falou. Nem sempre o momento em que a gente vê que isso existe é o momento que a gente está preparado para encarar Perfeito, e para exato. ter essa abertura. Mas fica aí um contato, fica aí uma pessoa de referência que eu acho que é super importante, né? E aí a gente volta na próxima semana com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação.